Consumo e descarte de embalagem de delivery durante a pandemia do Covid-19. Colégio Lida Batista, município de Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Equipe de pesquisa. Alunas: Camila Vitória Goulart, Cecília Campos Gabriche, Maria Cecília Fonseca Souza e Yasmin Maria Ribeiro Castro. Introdução. O tema escolhido para nossa pesquisa foi sobre o consumo e o descarte de embalagens de delivery durante a pandemia da Covid-19. Essa proposta surgiu após uma percepção individual de cada integrante, em que, observando as pessoas ao seu redor e as suas próprias rotinas, perceberam um aumento do consumo de delivery e, consequentemente, das embalagens. Isso nos fez refletir sobre o volume e a forma como essas embalagens estariam sendo descartadas. Pensando nesses aspectos, propusemos uma pesquisa para verificar se nossas impressões iniciais procediam ou não, para a partir de então pensar em estratégias de ação em função dos resultados esperados. O objetivo desse trabalho é investigar se houve aumento de pedidos de delivery durante a pandemia e, como consequência, um maior consumo de embalagens, além de analisar as possíveis formas de descartar essas embalagens. Metodologia. Para elaborar o trabalho, inicialmente nosso grupo expôs diversas ideias através de um grupo de WhatsApp criado exclusivamente para discutir esse trabalho. Dentre elas, escolhemos analisar o consumo e o descarte de embalagens de delivery durante a pandemia. Em seguida, elaboramos questionário no Google Forms para coletar dados relacionados a informações que pretendíamos obter. Cabe destacar que nos questionários também direcionamos perguntas para saber o tipo de embalagem e se está relacionado a algum dano ambiental em função do seu descarte, para sabermos os possíveis danos ambientais relacionados à composição das embalagens e a forma como são descartadas. Fizemos pesquisas complementares em fontes especializadas. Para coletarmos dados na pesquisa, compartilhamos o link do questionário em redes sociais e específico no WhatsApp, no qual enviamos para todos os contatos, e o story do Instagram, no qual o questionário ficou disponível por um dia. Principais resultados. Ao total, obtivemos 191 participações. Primeiramente, procuramos saber a idade dos participantes, a fim de saber se há um perfil de consumo relacionado à idade. Observamos que 59,7% dos participantes tinham acima de 28 anos, 23,6% tinham entre 10 e 15 anos, 10,5% tinham entre 16 e 21 anos e 6,3% tinham entre 22 e 27 anos. Ao perguntarmos se os participantes antes da pandemia trabalhavam ou estudavam fora, observamos que 65,4% dos entrevistados selecionaram a alternativa sim. Porém, tivemos 34,6% dos participantes que responderam com a alternativa não. Elaboramos essa pergunta a fim de tentar verificar se o aumento do consumo de delivery e suas respectivas embalagens tinha alguma relação com a saída das pessoas para atividades relacionadas ao estudo antes de acontecer tamanha circunstância. Dividimos as perguntas em 2 blocos, indicando informações sobre o consumo de delivery antes da pandemia e o outro sobre o consumo de delivery depois. Sobre as perguntas antes da pandemia, questionamos se os participantes costumavam fazer pedidos de delivery e observamos que 48,7% dos entrevistados indicaram que sim, 24,6% indicaram que não pediam e 26,7% pediam semana sim e semana não. Na pergunta sobre qual embalagem eles recebiam com maior frequência, destacamos 40,8% que marcaram a opção papelão, enquanto 39,8% selecionaram a opção plástico. De acordo com uma pesquisa escrita no dia 10 de maio de 2018 pelo Pensamento Verde, administrado pela empresa Dinâmica Ambiental, o papelão é um tipo de embalagem que, mesmo possuindo um menor tempo de decomposição, comparando com outros tipos de embalagem, seu descarte de forma inadequada pode causar grandes impactos na biodiversidade, além de sua fabricação
população emitir 1,5 tonelada de CO2. Em relação a outras opções, como por exemplo plástico e isopor, é importante abordar que também eles foram representativos na coleta de dados da nossa pesquisa. E é importante destacar que o plástico, segundo o artigo O lixo e a necessidade de reduzir, reutilizar, reciclar e repensar, o tempo de decomposição do plástico dura cerca de 100 a 450 anos, enquanto o isopor demora 400 anos. A porcentagem reciclada do Brasil de plástico é de 15%, entretanto o isopor é desprezível, ou seja, não recicla. Outra pergunta que foi feita no questionário foi qual a frequência dos pedidos antes da pandemia. Entre as alternativas apresentadas, a mais votada, com 57,1%, dizia que os entrevistados pediam uma vez durante a semana. No entanto, 24,6% dos participantes alegaram não pedir delivery. Dessa forma, 13,1% afirmaram que pediam 2 vezes durante a semana. As menores porcentagens correspondem às opções em que os entrevistados afirmaram consumir esses produtos 3 vezes, com 3,1% e mais de 3 vezes durante a semana, a qual corresponde 2,1%. Ao serem questionados se, em algum momento durante a pandemia, eles aumentaram a frequência do consumo de produtos de delivery, 69,1% das respostas foram sim, e 30,9% das respostas foram não. Diante desse resultado e visto nas respostas antes da pandemia, as expectativas iniciais de que a maioria das pessoas passaram a consumir mais produtos de delivery em função da pandemia foi confirmada. A última pergunta questionava o que as pessoas faziam com as embalagens após abrir o pedido. Ao analisar os resultados, percebe-se que as opções destacar no lixo comum e separar para reciclagem obtiveram a mesma porcentagem, a qual era 37,2%. A opção em que indicava quem não havia assinalado a pergunta anterior, ou seja, sobre quais embalagens os consumidores de delivery recebiam em seus pedidos, foi respondida por 11,5%. A menor porcentagem, 0,5%, foi o resultado das opções usar as embalagens para plantar mudinhas, reaproveitar em casa e virar Tupperware. Considerando os participantes que separaram as embalagens para reciclar ou para reutilizar, podemos concluir que, embora tenha ocorrido um aumento no consumo de produtos de delivery e, por consequência, suas embalagens, há também uma postura adequada em relação ao descarte dessas embalagens pela maioria dos participantes. Considerações finais. É importante destacar que houve um aumento no descarte de embalagens de delivery nessa pandemia. De acordo com a nossa pesquisa, tais resultados mostram que 37,2% das pessoas mostraram descartar as embalagens de forma adequada. No entanto, os outros 37,2% não descartavam adequadamente as embalagens. É notório que o uso de descartáveis voltou como reflexo automático por ter uma suposta segurança no pedido. Com isso, o plástico, grande inimigo do meio ambiente, voltou com força total durante a pandemia, uma vez que ele vem com maior frequência e traz consigo um enorme reflexo para o meio ambiente devido ao seu longo período de degradação. É importante ter a consciência de não consumir embalagens de forma discriminada e, principalmente, depois de consumir o produto, descartar de forma adequada. Esse trabalho propôs elaborar uma análise a respeito do consumo de produtos de delivery e de suas respectivas embalagens nessa pandemia, bem como validar visões reservadas de cada participante em relação ao tópico escolhido. Por meio da pesquisa, foi possível perceber que o problema do descarte inadequado de embalagens é usual e eventual, ou seja, é habitual e com comprovação e estritamente no público da pesquisa. Tais resultados podem estar relacionados a diferentes tópicos, como exemplo a forma de circulação da pesquisa, que por sua vez teve prestígios gerais de uma numerosa massa. Com o desenvolvimento desse trabalho, as ampliações do nosso conhecimento sobre o descarte de embalagens no meio ambiente ilustram a importância do estudo, da revisão e principalmente da análise no cotidiano. Assim, diante de grandes resultados, é notória a necessidade de pesquisas em relação a esse tema, a fim de tornar público as consequências e compartilhar conhecimento.